Vamos resolver o grupo 4 do exame 2016 da segunda fase. O lítio e o potássio são elementos do grupo 1 da tabela periódica. A energia de ionização do lítio é 519 kJ por mol. Transcreva e complete o esquema seguinte de modo a obter uma equação química que traduza a ionização de 1 mol de átomos de lítio no estado fundamental, isolados e em fase gasosa, quando lhe é fornecida uma energia de 519 kJ. Ora, então, quando 1 mol de átomos de lítio no estado gasoso, no estado fundamental e isolados absorvem esta energia, o que vai acontecer é que 1 mol de eletrões de valência destes átomos de lítio vão ser arrancados dos átomos. Portanto, os eletrões vão sair dos átomos de lítio, os eletrões de valência mais afastados vão sair dos átomos de lítio e, por isso, a equação que pode traduzir este processo seria 1 mol de átomos de lítio no estado gasoso, no estado fundamental e isolados, absorvem energia de ionização e vão se transformar em 1 mol de íons lítio, porque perderam o seu eletrão de valência mais afastado, e um eletrão, que é o tal eletrão de valência mais afastado do átomo de lítio, que foi arrancado do átomo quando ele absorveu a energia de ionização. O lítio reage com a água, sendo a reação traduzida por esta reação. A reação do lítio com a água é uma reação completa, o que implica que ambos os reagentes se esgotem no decurso da reação. Se ambos os reagentes se esgotarem no decurso da reação, a reação é completa, sim, mas isso não é condição para que a reação seja completa. Se isso acontecer, a reação é completa, mas isso não é necessário para a reação ser completa, ambos os reagentes se esgotarem. Portanto, dizer que a reação é completa não implica que ambos os reagentes se esgotem. B. A quantidade dos produtos formados seja igual à quantidade inicial dos reagentes. Também não implica nada disso. C. A massa dos produtos formados seja igual à massa inicial dos reagentes. Isto só seria verdadeiro se realmente ambos os reagentes se esgotassem e se transformassem completamente em produtos da reação. Aí sim a massa dos produtos formada é igual à massa inicial dos reagentes. E a reação era completa, mas dizer que ela era completa não implica isso. O que implica, necessariamente, é que pelo menos um dos reagentes se esgote no decurso da reação, que haja um reagente limitante. Isso sim, nós dizemos que esta reação é completa, significa que um destes reagentes se vai esgotar. E não é preciso ser os dois reagentes se esgotarem para ela ser completa. Basta um reagente se esgotar, que a reação é completa. Portanto, a resposta correta tinha que ser a linha D. Vamos passar para 2.2. Na reação considerada, o lítio oxida só reduz, atuando como oxidante ou redutor. O número de oxidação do lítio, quando ele está sob a forma de átomo, é 0. Portanto, o átomo tem carga neutra e, por isso, o número de oxidação do lítio, uma substância elementar, é 0. Enquanto que o número de oxidação do lítio, quando ele se encontra sob a forma de hidróxido do lítio, vai ter que ser mais 1. Porque nós temos aqui um composto iónico, que é o composto iónico do íon lítio ligado ao íon hidróxido. Sabemos que o íon hidróxido tem carga menos 1. E sabemos que a carga total do composto iónico é 0, por isso o lítio aqui tem carga mais 1. O lítio também é um metal alcalino e sabemos que quando ele está ligado a outros átomos de outros elementos, o seu número de oxidação é sempre mais 1. Portanto, o número de oxidação do lítio passa de 0 a mais 1, significa que o seu número de oxidação aumentou, significa que o lítio oxida-se nesta reação. Perde um eletrão e oxida-se.
E se ele se oxida, perde o seu eletrão, quem vai receber esse eletrão é a molécula de água. O que significa que ele causa a redução da água e por isso é o redutor. Na reação considerada, o lítio oxida-se, atuando como redutor. Tinha que ser a A. Numa tina contendo 200 cm3 de água, fez-se reagir um pequeno pedaço de lítio. No final da reação, verificou-se que a 25 graus Celsius o pH da solução resultante era 13,27. Determina o volume medido nas condições normais de pressão e temperatura de H2 gasoso que se terá formado na reação. Admita que o volume da solução resultante é igual ao volume inicial da água. Portanto, nós queremos calcular o volume de H2 que se formou nesta reação. E o que é que nós fizemos reagir? Fizemos reagir um pedacinho de lítio sólido com água líquida e vimos pela equação do exercício anterior que isso vai originar o hidróxido de lítio, uma base muito forte, e dihidrogênio gasoso. Temos que acertar a equação química, ela até já vinha acertadinha aqui. Portanto, queremos saber qual foi o volume de H2 que se formou. E o que é que nós conhecemos? Conhecemos que o pH da solução resultante, depois nós dissolvemos este bocadinho de lítio em água, foi 13,27. E sabemos que o volume onde esta reação se deu foi 200 cm3. E também sabemos que a temperatura a que esta reação se deu foi 25 graus Celsius. A partir do pH, nós podemos logo saber qual é a concentração de íons H3 ou mais na solução. Vamos calcular isso. Portanto, nós sabemos que a concentração de íons H3 ou mais nesta solução é igual a 10 elevado a menos pH, ou seja, é igual a 10 elevado a menos 13,27, que dá 5,37 vezes 10 elevado a menos 14 mol por decímetro cúbico. A concentração de íons H3 ou mais para esta reação não nos interessa muito. O que nós vemos aqui olhando para a equação é que vimos que se forma aqui uma base muito forte, o que significa que esta base muito forte vai dissociar-se em solução aquosa. Portanto, vai dissociar-se nos íons lítio e em íons hidróxido. Portanto, não nos interessa a concentração de H3 ou mais, mas a concentração de OH- interessa-nos, porque temos aqui um produto de íon hidróxido. Como nós sabemos que a reação se deu a 25 graus Celsius, sabemos que o KW é esta temperatura, é 1 vezes 10 elevado a menos 14. É uma informação que vem no formulário de exame. E também sabemos que o KW é sempre igual à concentração de íons H3 ou mais em solução vezes a concentração de íons hidróxido, o que significa que a concentração de íons hidróxido que nos interessa é igual a KW a dividir pela concentração que nós calculamos de íons H3 ou mais. E, portanto, isto vai ser igual a 0,186 mols por decímetro cúbico. É a concentração de íons hidróxido. O volume onde se deu esta reação foi 200 cm3, então vamos já calcular este volume, com este volume e com esta concentração, qual era a quantidade de íons hidróxido presente. Então, a quantidade de íons hidróxido que resultou desta reação é igual à concentração de íons hidróxido, nós acabamos de calcular, vezes o volume. Portanto, vai ser igual a 0,186 mols por decímetro cúbico,
vezes o volume em decímetros cúbicos, vezes 0,200, que vai dar uma quantidade de 3,72 vezes 10 elevado a menos 2 mol de íons de hidróxido. Nós podemos ver que, do resultado da dissociação do hidróxido de lítio, 1 mol de hidróxido de lítio origina 1 mol de íons de hidróxido. O que significa que 2 mols de hidróxido de lítio originam 2 mols de íons de hidróxido. O que significa que a quantidade de íons de hidróxido originada é exatamente igual à quantidade de hidróxido de lítio. E nós podemos ver que 2 mols de hidróxido de lítio tiveram origem em 2 mols do reagente limitante, que é o lítio. O que significa que eu também posso dizer que a quantidade de hidróxido de lítio é igual à quantidade de lítio sólido inicial. Como esta reação é completa e o reagente limitante é o lítio, eu posso fazer uma relaçãozinha estequiométrica entre o lítio sólido e o dihidrogênio para saber a quantidade de hidrogênio que se formou, porque 2 molos de lítio produzem 1 mol de dihidrogênio. Logo, 3,72 vezes 10 elevado a menos 2 mols de lítio vão originar X mols de H2. Portanto, vão originar metade desta quantidade. Vão originar 1,86 vezes 10 elevado a menos 2 mols de H2. Já conhecemos a quantidade de H2 que foi formada, como nos pedem o volume formado, nós sabemos que esta reação deu-se em condições PTN, normais de pressão e de temperatura. Deu-se portanto, vamos calcular o volume de H2 medido em condições normais de pressão e de temperatura, o que significa que nestas condições o volume molar é igual a 22,4 decímetros cúbicos por mol. É uma constante que aparece no formulário do exame. Também sabemos, vamos fazer por fórmula, que o volume molar é igual ao volume do gás a dividir pela quantidade a que corresponde a esse volume. Como nós queremos saber o volume de H2 que foi produzido, temos que multiplicar o volume molar vezes a quantidade que se produziu, que foi 1,86 vezes 10 elevado a menos 2. E vamos então ter um volume de H2 produzido de 0,417 decímetros cúbicos. Foi o volume de H2 produzido nesta reação. Vamos passar para 2.4. Explique, com base nas configurações eletrónicas dos respectivos átomos no estado fundamental, porque é que o potássio reage mais vigorosamente com a água do que o lítio. Ora, eles pedem-nos, para explicarmos isto com base nas configurações eletrónicas, vamos já fazer aqui as configurações eletrónicas do potássio e do lítio. Vamos à tabela periódica, ver os números atómicos destes elementos. O potássio, o número atómico é 19, o lítio, o número atómico é 3. Portanto, a configuração eletrónica do lítio é 1s2, 2s1, enquanto que a distribuição eletrónica do potássio vai ser bastante maior. Vamos ter aqui mais eletrões.
Tanto o potássio como o lítio são metais alcalinos, pertencem ao grupo 1 da tabela periódica, e a forma como eles reagem com a água é ao perder o seu eletrão de valência. E, portanto, vai ser o átomo que tem maior facilidade em perder o seu eletrão de valência, vai ser o átomo mais reativo, porque reage muito mais facilmente. E nós podemos ver que o nível dos eletrões do eletrão de valência do potássio é o nível N igual a 4, enquanto que o nível do eletrão de valência do lítio é o nível N igual a 2. E, portanto, este eletrão de valência do potássio vai estar muito mais fracamente atraído ao núcleo do potássio do que o eletrão de valência do lítio está em relação ao seu núcleo, porque o eletrão de valência do lítio está muito mais próximo do núcleo do que o eletrão de valência do potássio está muito mais longe do núcleo, o que significa que o átomo de potássio tem muita maior facilidade em perder o seu eletrão de valência, logo vai ser muito mais reativo, vai reagir mais vigorosamente com a água do que o lítio. Então nós podemos dizer que tanto o lítio como o potássio perdem ou cedem o seu eletrão de valência, só têm um eletrão de valência, quando reagem com a água. Ponto. Como o eletrão de valência do potássio encontra-se no nível N igual a 4, este eletrão está mais fracamente atraído para o núcleo e, por isso, é perdido com maior facilidade do que o eletrão de eletrão de valência do lítio, parênteses, que se encontra em N igual a 2. Logo, o potássio vai reagir mais vigorosamente com a água do que o lítio.